Você também tem uma função importante de regulação térmica, desculpa de novo a qualidade da figura, mas como o PPR-alfa está envolvido com beta-oxidação e oxidação de lipídios, de ácidos graxos, você tem uma regulação importante térmica também. Então a oxidação de ácidos graxos produz calor, isso está envolvido com a manutenção da temperatura do modelo, tá? Então se a gente olha a temperatura do camundongo, quando o camundongo faz jejum, a temperatura dele já baixa um pouquinho, isso é normal, mas baixa muito no camundongo nocaute. Ele não consegue manter a temperatura dele pela falta de oxidação de ácidos graxos. Tá? E a taxa metabólica, então o ponto de energia que o camundongo está gastando também diminui. Enquanto o camundongo alimentado tem uma taxa mais alta, você faz jejum, a taxa metabólica diminui, o que faz sentido, você está comendo menos, você tem que poupar energia, mas a taxa metabólica do camundongo nocaute para PPR-alfa diminui muito, porque ele não está conseguindo fazer beta-oxidação em níveis normais. PPR-alfa também tem uma função no estresse oxidativo, então ele regula também o estresse oxidativo de algum modo, tá? Então, se você ativa PPR-alfa, você tem um aumento da expressão de diferentes enzimas antioxidantes, então ele protege contra o estresse oxidativo. Então a gente tem um aumento de superóxido dismutase, aumento de catalase, que são enzimas envolvidas no combate ao estresse oxidativo, tá? Tanto aumento da atividade dessas proteínas, quanto aumento da expressão dessas proteínas. Então, você tem mais superóxido dismutase nesses camundongos, tá? Isso faz sentido também como quando você tem mais beta-oxidação, mais oxidação de lipídios, você também tem uma tendência maior à geração de estresse oxidativo. Logo, o PPR-alfa também estimula proteções contra o estresse oxidativo. A gente vai ver mais sobre isso quando a gente falar de restrição calórica e metabolismo de NAD na semana 9. Ó. O PPR-alfa também está envolvido com o metabolismo de lipoproteínas, tá? Então aqui nesse experimento a gente está medindo quanto de VLDL é secretado pelo fígado, tá? Então se você dá uma alimentação rica em frutose do camundongo, logo o camundongo aumenta a quantidade de lipídios no fígado e aumenta a secreção de VLDL, você tem essa barrinha, essa linha vermelha. Mas se você dá uma alimentação rica em frutose e dá fenofibrato também, que é um ativador de PPR-alfa, você tem uma redução da secreção de VLDL. Parece no mesmo nível no camundongo que não comeu frutose. Por que isso acontece? Porque quando você ativa PPR-alfa, você estimula a beta-oxidação, então o fígado vai ter uma tendência a pegar esses ácidos graxos para oxidar e não formar lipoproteínas para secretar esses lipídios de volta para o plasma. Então ele vai preferir oxidar do que liberar para os outros tecidos. Por isso que o PPR-alfa reduz a secreção de VLDL. Nesse sentido, a gente olha os genes regulados. A lipoproteína lipase é um gene bastante regulado por PPR-alfa. Tá? Isso está envolvido com o metabolismo de lipoproteínas. A lipoproteína lipase é aquela proteína que fica voltada para o lúmen do vaso, vasos sanguíneos, e ela, como o nome diz, ela faz a lipólise das lipoproteínas. Então quebra os triglicerídeos das lipoproteínas, transforma em ácido graxo para os tecidos periféricos absorverem. Tá? Então quando você ativa a PPR-alfa, a gente vê então que você tem um aumento da expressão e da atividade de lipoproteína lipase no fígado. Isso faz sentido no momento de jejum, porque o fígado precisa captar os ácidos graxos que estão circulando. Então se a gente olha aqui, quando você olha o fígado e você dá fenofibrato, tem um aumento da quantidade de lipoproteína lipase, tá? Tá aqui um aumentozinho, se você olhar a barrinha, tá mais alto. Por outro lado, se a gente olha no tecido adiposo, você tem uma redução da expressão de lipoproteína lipase quando você coloca fenofibrato, que é um ativador de PPR-alfa, tá? Então você reduz a expressão e a atividade de lipoproteína lipase no tecido adiposo. Isso também faz sentido porque no momento de jejum o tecido adiposo está fornecendo ácidos graxos e não absorvendo ácidos graxos. Então você tem uma modulação diferenciada da lipoproteína lipase para garantir que o fígado capte os ácidos graxos e o tecido adiposo forneça os ácidos graxos. Você também tem uma função de PPR-alfa na absorção de colesterol, tá? Então se você trata que uma barrinha branca é o camundongo controle, barrinha preta é o camundongo que recebeu fenofibrato. Então se você olha, a primeira coisa que a gente vê é uma redução da absorção de colesterol
Então, se você ativa a PPR-alfa, a absorção de colesterol está reduzida nesse tecido, tá? Como se tem uma redução da absorção de colesterol, você vê um aumento da excreção de colesterol nas fezes, tá? Então você tem aqui um aumento da quantidade de colesterol presente no cocô do camundongo, já que o colesterol não está sendo absorvido. Por que isso acontece? PPR-alfa reduz a expressão de uma proteína chamada Niemann-Pick-C1-like-1, tá? NPC1L1, e essa proteína aqui é o transportador intestinal de colesterol. É dessa forma que o colesterol é absorvido pelos enterócitos, então sai do lúmen para o interior das células do intestino. Então, com uma redução na expressão dessa proteína, você tem uma redução da absorção de colesterol. Tá? E se vocês olharem aqui por microscopia, que está em fluorescente aqui é o colesterol, vocês veem que quando se trata com fenofibrato, você tem uma redução da quantidade de colesterol no interior das células. E o que é interessante é que esses efeitos são todos bloqueados com camundongos nocaute para PPR-alfa. Então, se ele não tem PPR-alfa e o fenofibrato não tem efeito nenhum, a absorção de colesterol continua igual, a quantidade de excreção, o colesterol nas fezes continua igual, e a expressão de Niemann-Pick-C1-like-1 continua igual. Tá? Então, além da absorção, PPR-alfa também tem uma função no metabolismo de colesterol, tá? Então, se você dá um ativador de PPR-alfa, você tem uma redução no acúmulo de colesterol éster. Tá? Então a célula absorve menos, o intestino absorve menos colesterol e as células estocam menos colesterol, ok? Isso é importante para a arteriosclerose, tá? Então os agonistas de PPR-alfa, eles têm uma função de reduzir o crescimento da placa de arteriosclerose, porque você tem uma redução do acúmulo de colesterol, então o efluxo de colesterol aumenta, então o transporte reverso de colesterol aumenta, mais colesterol sai dos tecidos periféricos de volta para o fígado, tá? E você também tem uma redução da inflamação. Os agonistas de PPR-alfa têm uma função meio que anti-inflamatória. E a inflamação é uma característica importante para você ter um aumento da placa de ateroma. Tá? Então, você tem uma redução da arteriosclerose de modo geral usando agonistas de PPR-alfa. Tá? Então, aqui em coelhos, com modelo para arteriosclerose, se você dá uma dieta rica em gordura para o coelho, tá? E compara o basal, né, o baseline do coelho, tem quantos por cento do lúmen da artéria está ocupado pela placa de ateroma, então você olha aqui tem em torno de 10%. Se você trata o camundongo com fenofibrato, você tem uma redução de 36% em relação ao baseline e 50% em relação ao placebo. Tá? Então o fenofibrato reduz a lesão arteriosclerótica em modelos de coelho. Por outro lado, eu falei de vários genes de catabolismo, mas o PPR-alfa também regula genes envolvidos com a lipogênese, normalmente no sentido contrário. Tá? Então você tem, por exemplo, ácido graxo sintase, que está envolvido com a síntese de ácidos graxos, então um gene lipogênico envolvido com a síntese de lipídio. Se você trata com um agonista de PPR-alfa, você tem uma inibição da expressão desse gene. Tá? Esse outro gene aqui, que é o proteína ligadora de elementos de resposta de carboidratos, também é um gene regulador de lipogênese, regula vários genes envolvidos com lipogênese. Se você trata com um agonista de PPR-alfa, você tem uma redução muito drástica da expressão desse gene, mostrando que a lipogênese, de modo geral, vai estar inibida. Por outro lado, o PPR-alfa ativa um outro gene lipogênico, que isso é interessante discutir com vocês, que é o SRBP, ou Proteína Ligadora de Elementos de Resposta a Esterol, Sterol Responsive Element Binding Protein. Tá? Essa proteína aqui é um regulador central do metabolismo de lipídios, especialmente síntese de colesterol e síntese de ácidos graxos. Tá? Se você dá um agonista de PPR-alfa para esses genes, se você dá um agonista de PPR-alfa para os camundongos, para os modelos, você não tem um aumento significativo da expressão de genes envolvidos com metabolismo de lipídio. Então, se você dá um agonista de PPR-alfa para o camundongo, você não tem um aumento em relação ao controle de ácido graxo sintase, nem de ACC, por exemplo, acetil-CoA-carboxilase. Então, esses dois genes aqui são envolvidos com a síntese de ácidos graxos. Mas se você dá junto
PPAR-alfa e insulina, você tem um efeito sinérgico do aumento. Tá? Então a ACC e ácido graxo sintase aumentam muito mais quando os dois estão juntos que só com insulina. Dá para ver bem isso aqui, se você marca aqui, então em vermelhinho, fluorescente, então as gotículas de lipídio nas células. Então o controle, você dá insulina, aumenta, mas se você dá insulina em um ativador de PPAR-alfa, você tem um grande aumento da quantidade de gotículas de lipídio. Isso normalmente não vai acontecer, porque quando você tem, em situações normais, quando você tem ativação de PPAR-alfa, como ela está envolvida com jejum, você não vai ter insulina presente ao mesmo tempo. Mas isso é importante de pensar porque fármacos como o fenofibrato são ativadores de PPAR-alfa e quando o paciente está tomando esse fenofibrato, ele vai entrar em contato com a insulina em alguns momentos. Então é importante ter o controle e saber qual é o efeito da ativação de PPAR-alfa em diferentes situações, porque num paciente, por exemplo, você pode ter insulina junto com PPAR-alfa, então você vai ter estímulo de lipogênese quando o paciente estiver alimentado. Um outro gene regulado que é interessante, tem a ver com a aula de câncer que vocês vão ter, é dessa proteína chamada RIF, tá? Que é um fator de resposta à hipóxia. Isso está super envolvido com câncer, porque os tumores sólidos, no interior do tumor, você tem uma redução da quantidade de oxigênio. Então você tem uma ativação de RIF, e RIF regula, por exemplo, fazer um aumento da glicólise, para captar mais glicose para fazer fermentação, já que não tem oxigênio, e também para aumentar o estímulo da criação de novos vasos para irrigar o interior do tumor. Então a ativação de RIF é muito importante para a sobrevivência de tumores sólidos. Tá? E o PPAR-alfa, como ele estimula a oxidação de ácidos graxos, ele bloqueia a RIF, o que faz sentido, porque se você está precisando você vai fazer oxidação de ácidos graxos, não faz sentido você ter um estímulo de uma proteína que é de resposta para o oxigênio. Você vai precisar de oxigênio para fazer oxidação de ácidos graxos e usar o PPAR-alfa. Tá? Então quando você trata, você coloca a célula em hipóxia, você vê que você tem um aumento da quantidade de RIF, tá? Mas se você coloca em hipóxia e quantidade crescente de colfibrato, que é um ativador de PPAR-alfa, você tem uma redução da atividade de RIF. Tá? Então o RIF aqui, vai diminuindo conforme você aumenta a quantidade de fibrato. Tá? Isso é uma coisa específica para fibrato. Tá? Então se você coloca troglitazona, que é um ativador de PPR gama, que a gente vai ver no final da aula, você não tem esse efeito. Então é uma coisa específica para ativadores de PPAR-alfa. Tá? E aqui a gente está vendo a formação de túbulos, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Então a hipóxia estimula a formação de novos vasos sanguíneos, enquanto o fibrato inibe essa formação. Isso é interessante porque a gente pode pensar em talvez PPAR-alfa pode ser um fármaco interessante para se pensar em tratamentos para tumores, embora isso não tenha sido mostrado ainda, mas é uma hipótese interessante. Então o principal fármaco, né? Então os fibratos são os fármacos usados, são ativadores de PPAR-alfa, tá? Esse fibrato é conhecido há muito tempo. E ele é usado principalmente para dislipidemia, tá? Então já foi mostrado que o fenofibrato protege contra eventos cardiovasculares, tá? Ou seja, infartos, derrames, principalmente infartos, em pacientes com comorbidades. Então ele tem baixo HDL, colesterol bom, entre aspas, hipertensão, ou com triglicerídeo alto no plasma, tá? Hipertrigliceridemia, tá? Então, o fenofibrato protege que esses pacientes tenham um desfecho de infarto, principalmente quando você tem pacientes com esse quadro, tá? Pressão alta, dislipidemia ou baixo HDL. Tem uma coisa que é interessante, que eu acho importante discutir com vocês sobre, que é a farmacogenética, um conceito que a gente vai ver muito crescendo na área da farmácia, tá? Então, esse aqui é a sequência do PPAR-alfa, tá? E você tem várias mutações que já foram descritas nessa sequência. Isso não quer dizer que a proteína deixe de funcionar ou não, mas muda a resposta que os pacientes têm ao fenofibrato, tá? Então, por exemplo, se você tem essa mutação aqui de uma leucina, uma valina nessa posição 162, que está aqui na região de ligação ao DNA, tá? Pessoas que têm essa mutação tem risco maior de diabetes tipo 2 e um aumento de quadro de dislipidemia, mais triglicerídeo, mais colesterol total, mais colesterol LDL, tá? Mais ApoB e mais ApoC3,
tá? Então, com um quadro de dislipidemia aumentado. E elas têm interações melhores com o PUFA, tá? Então, quando ele entra em contato com o PUFA, você estimula essa proteína com o PUFA, você tem uma redução maior de glicerídeos, tá? Por outro lado, se você tem uma mudança de valina para alanina nessa posição 227, que está nessa região entre a ligação de ligação DNA e o domínio de ligação ligante, essa região aqui que é importante para a dimerização do PPR com RXR, pessoas com essa mutação têm menos colesterol total e menos triglicerídeos. Tá? Então parece que talvez o PPR alfa funcionasse melhor nessa situação. Mas você tem mutações que às vezes não acontecem nem na região codificante da proteína. Às vezes ela está no intro, numa região intrônica que não leva a uma mudança na quantidade, na função da proteína, mas pode mudar a expressão dessa proteína de modo geral. Tá? Então, por exemplo, proteínas, pessoas que têm mutação no intron 7, essa mudança de um G para um C, elas têm um aumento de dislipidemia e um risco aumentado de infarto do miocárdio. Tá? E elas respondem diferente à interação com o fenofibrato. Então mostra que, dependendo do paciente que você tem, talvez você tenha modificações pontuais em diferentes alvos farmacológicos que façam com que você tenha uma resposta menor ou maior a determinado fármaco. Então isso vai ser super importante no futuro para a farmácia. Isso já é uma realidade para tratamentos de câncer, que a gente tem uma gama de tratamentos, mas eu imagino que isso vai se expandir para diferentes outras doenças no futuro. Então aqui é um resumão do que os agonistas de PPR-alfa podem fazer. Tá? Então lá no músculo você tem um aumento da captação de glicose, aumento da captação de ácidos graxos, aumento de lipólise, aumento de oxidação de ácidos graxos. Tá? No coração, uma coisa parecida, também no músculo cardíaco. No fígado, tem uma redução de inflamação, aumento da captação e oxidação de ácidos graxos, redução da produção de LDL. Você tem uma redução da arteriosclerose nos vasos sanguíneos, tá? Então uma redução da resposta à inflamação e um aumento do transporte reverso de colesterol. E nas células beta do pâncreas, você tem um aumento da oxidação de ácidos graxos e uma redução da lipotoxicidade. Então protege para doenças metabólicas em diferentes situações. Uma última coisa que eu quero falar para vocês é sobre reprogramação embrionária, também uma outra novidade, uma coisa do gênero, uma coisa nova que a gente está descobrindo em vários modelos, que é tratamentos que a gente faz com o pai ou a mãe levam a tratamentos a longo prazo nos filhotes desses modelos. Tá? Então, por exemplo, se você trata o pai do camundongo, do camundonguinho, com uma proteína, com restrição de proteína, tá? Esses camundongos nascem com o promotor de PPR-alfa hipermetilado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a expressão desse gene vai estar reduzida. Então você vai ter uma redução do RNA para PPR-alfa e talvez esse camundongo esteja mais suscetível à obesidade. Por outro lado, se você restringe a mãe com proteína, então você dá uma dieta própria de proteína para a mãe, você tem o contrário, o promotor de PPR-alfa está hipometilado, então uma redução de metilação, isso aumenta a expressão de PPR-alfa, então talvez esse camundongo tenha uma capacidade maior de beta-oxidação, talvez uma tendência menor à obesidade, embora isso aqui seja só uma hipótese. Tá? Então isso que eu queria falar para vocês de PPR-alfa, e no próximo vídeo eu vou falar de PPR-delta agora.